Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Mais um episódio maravilhoso dessa história que eu amo tanto, que é a Profundidades. Aqui é um espaço seguro, confortável, para a gente ter conversas profundas. Então, se você está chegando por aqui agora, a primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mesmo. Fica com a gente, porque eu tenho certeza que você já está cansado dessas conversas superficiais, assunto que não te leva a lugar nenhum, dancinha, trend, que você termina de ver e 5 segundos depois você já não lembra mais o que estava vendo. E aqui as conversas não são assim, não tem nada de raso. A gente vai a fundo mesmo, entender quais são os sentimentos, o que está acontecendo com a gente, o que nos leva à tomada de decisão. São conversas que, no final das contas, você sai sentindo que participou com a gente, com insights, com algum ensinamento para a sua vida, com alguma ideia de algo que pode te ajudar a melhorar a qualidade de vida, a sua e das pessoas à sua volta. Então vem com a gente que essa conversa é muito profunda mesmo. E para essas profundidades, eu sempre trago convidados muito especiais, para não me deixar aqui falar sozinha coisas tão importantes, mas para agregar, trazer aqui um pouquinho de como eles estão levando a vida com profundidade. Qual profundidade que eles estão observando nesse momento, porque são muitas as profundidades da nossa vida, não é mesmo? E hoje eu trouxe ela que é uma querida, que já faz parte da minha vida há décadas. Olha que maravilha, que oportunidade incrível que eu tive nessa vida de conhecê-la e de poder considerá-la uma das minhas mentoras. Ela passou pela minha vida no primeiro momento como uma grande mentora mesmo, me ensinou muito do que eu sei de assessoria de imprensa e jornalismo. Minha querida Cássia Gargantini. Eu vou apresentar um pouquinho da Cássia só para vocês verem. Ela tem mais de 30 anos de experiência construindo marcas e reputação de profissionais. Ela é uma apaixonada pela vida e como é, vocês vão entender até o final desse papo. Ela tem esse brilho no olho o tempo todo, essa alegria de viver. Ela agora é palestrante motivacional e está iniciando uma jornada para apoiar mulheres 50 a mais. Então, se você é uma mulher 50 a mais, fica aqui que você precisa conhecer a Cássia. E se você não é nem mulher, nem 50 ou 50 a mais, está tudo bem. Eu espero que você fique também, porque ela sempre tem uma vibe boa, uma energia boa, ela muda a energia por onde ela passa. Então, fica comigo. Cássia, muito bem-vinda, obrigada por aceitar meu convite. É uma honra para mim. Você faz parte também da minha vida, da minha história de recomeço, né? A gente praticamente, você começou e eu recomecei num momento muito importante, há vários anos atrás. E, assim, esse podcast Profundidade é um presente para mim. É um presente para mim porque eu tenho refletido muito sobre o que é viver após os 50 anos. Né? E uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, que é o mais profundo disso tudo, é que a única coisa que o ser humano tem certeza é da finitude. Nós vamos morrer. Então, eu me despertei para isso, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas a viverem melhor o ciclo que elas estão vivendo e de forma que elas estejam preparadas para ir até o fim, né? Para chegar nessa finitude que é certeza, felizes, realizadas, sem aquela sensação. A gente sabe que nos hospitais está cheio de gente pedindo para falar de novo, para ter mais uma chance de abraçar alguém, para falar com alguém. E aí eu foquei em mulheres. Por quê? Porque assim como eu conheci você, eu conheci outras mulheres fantásticas na minha vida, que me ajudaram muito no meu processo de recomeço. Eu recomecei aos 40 anos, então na época já era muito tarde, agora eu estou com 60, e esses 20 anos foram muito importantes na minha vida. E desses 20 anos, dos meus tropeços, erros e acertos, eu criei uma mentoria para poder ajudar mulheres a passarem por esse período de uma forma feliz, de uma forma saudável, porque daqui para frente, né, teoricamente seria ladeira abaixo, mas para nós não, porque os 60 são os novos 40. Parece que a gente está começando de novo, né? Então a gente precisa chegar até aqui fortalecida, que daqui para frente a gente precisa continuar vivendo.
e com alegria, com felicidade. Então, disso tudo, de todas as minhas experiências de vida, de todas as pessoas que eu conheci, de todos os alunos que eu formei, eu criei o Cinquentinha Indica, que é um Instagram onde eu mostro bastante da minha vida, do meu dia a dia, dou dicas para as mulheres 50 a mais, e criei o projeto de mentoria 50 a mais, com o objetivo de fortalecer as mulheres que estão passando por esse período, dos 40 aos 60, com lutos, com perdas, com falta de motivação, mas não é uma mentoria de autoajuda, não. A proposta é fazer alguns encontros em grupo para trocas de experiência, para fazer com que as mulheres retomem, por meio de alguns exercícios e ferramentas, a alegria de viver. Porque os lutos, sabe, Gi, eu tenho falado muito sobre isso, a gente passa por lutos diários, porque o luto mais forte é a perda de um parente, de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um filho, mas a gente perde todos os dias. A gente perde um emprego, a gente perde dinheiro em alguma coisa errada, a gente perde um animal de estimação, a gente perde ânimo, né? Porque o dia a dia está muito difícil. Só que a mulher principalmente, ela não tem tempo de parar e viver isso. Então ela chora um pouquinho e sai andando, passando por cima de 1, de 2, de 3, de 10 lutos. Aí quando se passa algum tempo, ela parou de sorrir, ela parou de acreditar que ela pode e deve continuar vivendo apesar desses lutos. A gente só consegue viver apesar dos lutos quando a gente enxerga que eles são pequenos aprendizados. Os ganhos e as perdas são pequenos aprendizados diários para a gente evoluir. E assim eu estou começando, né, um novo rumo, uma nova carreira, muito animada. Mais uma reviravolta, então. Olha que maravilhoso. Eu fiz 60 agora, dia 13 de janeiro, e me senti totalmente nova e disposta a esse recomeço, porque tudo que eu vivi nos últimos 20 anos me preparou para isso. Me preparou para eu chegar nos 60, e as minhas amigas dão risadas quando eu falo que eu não quero pegar a carteirinha de estacionamento, porque eu estou fazendo ginástica, eu estou fazendo esporte, eu quero andar, eu posso estacionar longe e vir andando. Eu não preciso pegar uma fila prioritária, eu consigo ficar de pé o tempo que eu quiser, e eu quero me manter assim. É meu direito? É meu direito. Mas eu acho que tem pessoas que realmente não aproveitaram esse momento da existência para se fortalecer e que precisam mais do que eu. Tomara que a gente tivesse nos estacionamentos mais vagas para cadeirantes, para autistas, né? Porque o Brasil e o mundo têm que entender que 60 anos não é mais terceira idade. 60 Vamos voltar. Anos... nós vamos voltar para esse ponto, que eu quero conversar contigo para isso, mas antes da gente voltar para esse ponto, vamos voltar aí, me lembra para a gente pegar bem nesse trecho, para a gente falar de etarismo, que realmente é um problema que a gente tem enfrentado, mas antes eu quero que o público entenda um pouquinho mais de quem é a Cássia. Me conta quem é a Cássia Gargantini, quero que você dê um overview de quem é essa mulher, que é esse vendaval, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais. Um dos meus projetos agora para esse ano, Gi, é escrever um livro, né, A História de Você. Que a minha história, ela não é muito diferente da maioria da história das mulheres, né? Então eu quero escrever um livro contando a minha história para que as mulheres se identifiquem e vejam que elas não são únicas. Eu não fui única, não vou ser a primeira nem a última, mas eu tive que reagir em tempos onde não tinha internet, onde não tinha Google, não tinha nada. Eu me formei em jornalismo em São Paulo, né? O meu sonho era ser apresentadora de televisão, eu fiz curso de teatro, fiz um monte de coisa para isso. Quando eu encontrei aquele que eu achava que era o amor da minha vida, e larguei tudo, me casei e fui morar com ele no interior, em Americana, onde eu tive 2 filhos. E aí, em Americana, como eu sou uma mulher muito ativa, tal, eu fiz especialização, fiz mestrado, fui dar aula, mas não podia manter aquele ritmo de programa de televisão, sem horário, sem nada. Então, definitivamente, eu abri mão disso tudo. Trabalhei algumas vezes, fiz alguns freelancers nessa época, durante 20 anos, dos 20 aos 40. Eu tive meu filho com 22. Dos 20 aos 40, eu meio que abandonei toda essa minha vontade de ser jornalista, de ser apresentadora de televisão, para viver em função do casamento, da empresa dele, dos meus filhos.
E aí eu me surpreendi, né? Quando eu estava com 20 anos de casada, eu me surpreendi com uma traição. E eu não soube lidar com aquilo. Né? Na verdade, poderia ter lidado de outra forma, poderia, não quis, não soube. E eu acabei com aquele casamento, porque na minha cabeça eu tinha aberto mão de tanta coisa por aquilo que aquela traição não se justificava por nada. Hoje a gente sabe que às vezes os homens traem por fraquezas pessoais, dificuldades e problemas deles, não nossos. Mas naquele momento o problema me atacou diretamente. Puxa, tudo que eu fiz e não foi suficiente. É nessa parte que eu falo, é a história de você, é a história da outra, a história da outra, a história da outra, a história de todas nós. Né? Porque a gente se doa muito e de repente a gente dá de cara com alguma coisa que puxa o tapete da gente. E nesse momento, como eu tinha aberto mão da minha carreira, eu estava separada, que eu não abri mão da separação de jeito nenhum, sem emprego, dando algumas aulas, poucas, que era só uma questão de realização pessoal, e eu tive que recomeçar. O Bruno era um adolescente de 17 anos, a Camila uma menina de 12, e nesse momento eu acabei contratando um advogado para fazer meu divórcio, e um ano depois que eu estava separada do pai dos meus filhos, eu me casei com esse advogado que fez o meu divórcio. Essa é a história de algumas, né? Porque não são todas que dão essa sorte ou não, porque esse casamento também levou 15 anos e na verdade, também acabou por falta de interesses em comum. Enfim, aos 40 anos, quando eu estava com esses dois adolescentes tendo que recomeçar, eu tinha que pagar a escola particular, eu tinha que pagar o condomínio do apartamento, eu tinha uma condição de vida alta, e eu não queria deixar aquele padrão cair. E aí eu saí para trabalhar, eu fui trabalhar, uma amiga que dava aula comigo, me indicou numa agência de Campinas, eu morando em Americana, eu saía às 5h30 da manhã para chegar em Souzas às 7h, e voltar às 5 da tarde para entrar na faculdade e dar aula até às 8. E assim eu fiquei por 3, 4 anos, até que o meu caminho foi se refazendo. Nessa agência de Souzas, eu fui assessora de McDonald's. Quando eu comecei, era uma coisa assim assustadora, porque eu estava retomando a assessoria de imprensa para uma marca sensacional, enorme, e eu presa naquele aspecto vida doméstica, eu tinha que sair, e foi assim, tive a sorte de estar numa agência que me apoiaram muito, e assim eu fui crescendo. Até que veio mais um capítulo do livro. Eu estava num evento em São Paulo, que a agência me mandou, e aí, na hora que acabou o evento, eu sempre muito faladeira, pedi o microfone para fazer umas perguntas, que era sobre assessoria de imprensa. Eu fiz as perguntas, na hora que eu estava saindo do evento, eu escuto um vozeirão assim, italiano, você não mudou nada. Quando eu virei, era um amigo meu de faculdade, que naquele momento era gerente de comunicação de uma grande empresa de São Paulo. E aí ele me tirou da agência, quando eu contei a história que tinha acontecido, e me pôs para trabalhar com ele, mas como PJ, e aí eu abri a Gargantini para poder fornecer os serviços de comunicação e assessoria para essa grande empresa, e ele me deu a mão e me levou com ele 5 anos. Foi aí que eu conheci uma menina chamada Gislaine Betim, um menino chamado Jean Pérez, e pus eles lá comigo para começar esse caminho. E nesse caminho, em função da minha busca, da minha alegria sempre, porque ninguém via eu chorar. Teve um dia que a minha filha falou assim para mim: você nunca sentiu nada, porque eu nunca vi você chorar. Mal sabia ela quantas vezes que eu tinha chorado tomando banho, que a gente não precisa chorar na frente deles, mas eu sempre tive uma visão muito positiva da vida, que ia dar tudo certo, e tinha que dar, né? E aí eu sei que eu encontrei uma pessoa também em Campinas, que abriu muitas portas para mim em Campinas. Eu comecei a fazer assessoria para praticamente todos os restaurantes na época aqui de Campinas, e a empresa foi crescendo, 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 eu dando aula, me tornei coordenadora de curso, tudo isso com muito esforço, a partir dos 40. Então, é isso que eu quero deixar para a mulherada, sabe? Nunca é tarde, né? Hoje eu vejo moças de 40 separadas, com crianças pequenas, querendo desistir, ou fazendo aquele trabalhinho para ganhar um dinheirinho para o dia a dia. Não, gente, vai para a luta, põe um sorriso no rosto, tem vida depois de uma separação. Enfim, casei de novo, o tempo passou, a agência, durante esse tempo todo, muito bem, até que há 2 anos atrás, me separei do meu segundo marido,
que foi um segundo luto, e 3 meses depois que eu me separei dele, eu perdi meu pai de repente, que aí foi o grande luto da minha vida, aí que eu entendi o que todos os outros lutos tinham representado para mim, porque aí eu perdi realmente um pedaço de mim, da minha vida, da minha história que tinha ido. E aí comecei a refletir sobre isso, né? Como que as pessoas fazem para se levantar, como que as pessoas sobrevivem depois disso. Porque o resto, depois que você perde um ente querido, todo o resto é porcaria. Mas você não pode desconsiderar que o resto te machucou. E aí comecei, em paralelo com serviços de assessoria, a estudar bastante essa situação das mulheres após os 50 anos, né? Eu já estava faz 3 anos, eu estava com 57, me aproximando dos 60, falei, é uma vida nova. E comecei a participar de alguns encontros também sobre etarismo, de algumas associações que falam sobre a longevidade, porque tem bastante gente já interessada no assunto. As próprias empresas estão despertando para isso. E eu comecei a me interessar e comecei a me apaixonar por essa coisa de manter uma qualidade de vida saudável. Nesse momento, eu já estava todos os dias de manhã falando com uma amiga ou outra para ajudá-la a superar, né? Porque todo mundo hoje, a humanidade hoje perde mais do que ganha. Então, eu já me via todos os dias de manhã, pelo menos das 8 às 10 todos os dias, eu estava falando no telefone com alguma amiga, para dizer para ela que valia a pena continuar, que dava para fazer, que tudo ia dar certo. Aí eu falei, poxa, se eu estou fazendo isso e estou ajudando tantas pessoas, eu acho que eu posso fazer isso de uma forma maior, para mais gente que não me conhece, de uma forma estruturada, e começar a motivar essa mulherada. Porque agora não é mais só sobre dinheiro, é sobre um propósito de ajudar mulheres a passarem pelo que eu passei, olhando para frente, voltando a acreditar que pode, que o problema não foi com elas, né? E que toda a humanidade tem que passar por perdas e ganhos para evoluir. É mais ou menos assim. Tem algumas ferramentas óbvias, tem outras que são mais particulares minhas, que eu trabalhei para isso, né? Porque chorar é importante, mas aí depois você pega e já pega logo uma ferramenta daquelas que você conhece para poder parar de chorar e tentar ver aquilo diferente. Eu não sou psicóloga, a minha intenção não é fazer um tratamento emocional, mas é motivá-las para procurar, sim, uma terapia, para procurar assim, um caminho de alegria, para procurar grupos de mulheres, porque a maioria das vezes, quando a mulher está derrotada, se sente derrotada, ela se isola. Né? Se isola e se sente sozinha. Muitas vezes não é nem o isolamento nem acontece de forma voluntária, mas porque ela vai acontecendo, né? Ela vai se sentindo solitária, ela não consegue ter com quem falar. É uma sensação de que, mas as pessoas vão me culpar por isso, e acaba ficando muito quieta, muito sozinha para passar por aquilo. E porque a gente também tem dificuldade de pedir ajuda, nós somos criadas para resolver as coisas, para ser, né? Não, você tem que fazer, não vai dar trabalho para os outros, não tem uma coisa. Sou fraca, porque eu perdi meu casamento. Se eu fui traída, a culpa é minha. Gente, não é assim. Não é assim, a gente tem condições de refletir sobre quem a gente é, as escolhas que a gente fez, por que deu certo, por que deu errado. E hoje, com todas essas discussões que a gente tem, eu não falo de empoderamento feminino, porque eu não quero uma mulher guerreira. Eu quero trabalhar uma mulher para ela ser alegre, diante de tudo que ela passa na vida. Eu não quero que ela encare lutas que ela não quiser. Eu quero que ela saiba escolher o difícil dela. Porque tudo é difícil. Estar com alguém é difícil, estar sozinho é difícil. Qual difícil você escolhe? Né? Qual difícil você consegue lidar melhor? Mas não precisa sair, como a minha mãe me ensinou, com uma espada nas costas, cortando o pescoço de todo mundo. Não. Escolhe o seu difícil. Segue com alegria no seu coração, expandindo o amor, socializando com pessoas, cuidando de você, que você vai encontrar um caminho. O caminho da guerreira eu não vou usar nunca, eu não quero dar poder. Eu quero dar alegria. Eu quero dar para a mulher a força, quero tirar de dentro dela a força que ela tem, tá? E tirar de dentro dela essa culpa que ela tem.
que a gente sabe que não. Eu tenho alguns livros que estão me ajudando nisso, que eu tenho lido muito, porque justamente por eu não ser psicóloga e nem psicanalista, eu não tenho o entendimento da mente das pessoas. Eu tenho vivência, né? E a mentoria é bem isso. A mentoria é você ajudar as pessoas com a sua vivência. Tem mentoria financeira, tem mentoria educacional, eu tenho uma mentoria de comportamento humano. Tá? Mas, cara, nossa base de estudo é comunicação social, né? Então, a gente aprende sobre ferramentas que possam nos ajudar a se comunicar, né? As empresas, as pessoas, né, se comunicarem melhor. E a primeira comunicação tem que ter com a gente. Eu falo muito disso aqui no canal, que a primeira comunicação que a gente tem que trabalhar é a nossa com a gente mesmo, sabe? Porque a gente ainda não consegue se observar, a gente não consegue conversar com a gente mesmo, dar os nomes daquilo que a gente sente. Então, é sobre isso, tá dentro da sua base mesmo. Não tem um fundo de psicólogo, mas você pode ter um psicólogo parceiro quando a pessoa realmente precisar de um psicólogo, né? Mas é sobre a sua vivência, sobre as ferramentas que você tem, sobre se comunicar melhor consigo mesmo e com seus próprios sentimentos. Eu acho que isso cabe pra gente, cabe muito. É isso que você está falando, é entender os nossos próprios sentimentos. Então, cada vez que a gente começa uma relação nova, um emprego novo, a gente tem um sentimento de euforia, de alegria, de prazer. Quando aquilo termina, porque tudo é ciclo, nada é eterno, a gente tem um sentimento de frustração, de perda, que não cabe mais, não é assim. Eu vivi aquela experiência. Ela me deu aprendizado, ela me deu amor, ela me deu sabedoria, ela me deu tudo. Se acabou, eu tenho sim direito de chorar, porque eu vou sentir falta daquele ciclo legal. Tem gente que sente falta até de ciclo ruim, né? Mas assim, eu tenho que seguir com esse aprendizado para me propor a ter outras experiências. E pode ser que eu passe uma vida tendo começos e fins, começos e fins. Abençoados são aqueles que têm um começo só e morrem juntos, que entraram numa empresa com 20 anos e saem com 60, 70. De certa forma, abençoados pela calmaria e pela zona de conforto que atingiram. Pode ser, pode ser. Por outro lado, mas a quantidade de experiências, de vivências, viveram, de né, bagagem que a gente vai... não carregando, porque para carregar parece uma coisa pesada, mas assim, que a gente vai passando, que a gente vai experimentando, é maravilhoso, né? E assim, volto a dizer o que eu falei no começo, tá? A importância é a gente ter a consciência da finitude da vida. Tudo que a gente está vivendo de bom ou de ruim vai acabar. Entendeu? Então vamos tentar viver melhor, porque vai acabar. Se eu perder mais tempo sofrendo, vai acabar do mesmo jeito. Então eu vou tentar viver melhor. Que bom, né? Que assim seja, que a gente viva muito melhor. Etarismo é um termo bem recente, né? A gente tem ouvido falar mais agora nos últimos 2 anos, indo, assim, está mais se popularizando nos últimos 2 anos, e acredito que, inclusive, porque nós estamos vendo uma geração chegando nos 60, nos 65, que era o limite ali da terceira idade, né? Falava, não, agora já 65 na terceira idade, e chegando num pique, num fôlego, com sonhos, com tesão da vida, assim, querendo experimentar coisas, viajar, passear, se sentir bem, se sentir bonito, produzir, né? E a primeira geração que está chegando nesse momento tão bem, porque eu vira e mexe, eu falo aqui para o pessoal, falo assim, quando vocês eram crianças, a pessoa de 45 anos que estava ali, volta lá para você criança, quem que tinha 45 anos, como era? Era uma senhorinha, era não sei o que. Então, e agora? A pessoa de 60, quando tinha a pessoa de 60 era uma pessoa já que estava assim realmente adoecida, que já estava com a pele manchada, enrugadinha e tal, era aquela senhorinha. Agora a gente tem, né, pessoas assim em plena forma física. Eu acho maravilhoso que agora as redes sociais estão botando aí, hypando os velhos contemporâneos, né, todo bombado, barriga de tanquinho, mas assim, o que é legal, que eu acho, cara, as pessoas estão podendo viver muito mais, com muito mais qualidade,
podendo ter autonomia, fazer o que elas querem, que muitas vezes elas construíram uma vida de dedicação, família, trabalho, e agora elas realmente estão chegando nos 60, né, 50, 60, curtindo a vida. Que maravilhoso isso. É sensacional. Eu já começo as críticas pelo meu cabelo. Uma mulher de 60 anos tem um cabelo comprido, antigamente, meu Deus, essa mulher tem uns cabelos, ela não se enxerga, cabelo comprido é para menina. Cara, eu acho que idade é muito da cabeça da pessoa. As pessoas me perguntam, como é que é fazer 60? Eu falo, não sei, eu fiz agora, não estou conhecendo, e na minha cabeça eu não tenho 60. Na minha cabeça eu ainda tenho 40, porque eu estou cheia de planos, né? E não corto meu cabelo porque eu fiz 60 anos, meu cabelo vai ficar do jeito que eu quiser. Isso é ótimo. Eu sou do mesmo sem pressão jeito. Estética nenhuma, é do jeito que você quiser. Que É você do jeito que eu quiser, entendeu? Eu tenho hoje condições de cuidar da minha pele, de cuidar do meu cabelo, de fazer exercício. Na verdade, não precisa de muito dinheiro para isso, precisa de disposição. Porque hoje eu estou indo numa academia super barata, que tem aula de tudo, eu frequento todas as aulas. Você tem uma ideia, hoje é quinta, na terça-feira eu estava numa aula de Pilates, tinha 20 mulheres. Quando eu saí da aula, porque eu falei que eu tinha 50, pelo menos 6 me procuraram no Instagram. Cássia, quero entrar no seu grupo de WhatsApp. Cássia, você 50, não sei o quê. Por quê? Porque eu caí da bola 3 vezes, porque eu dei risada, porque eu dava gargalhada, porque eu falava palavrão, fazendo aquele Pilates. Aquela gargalhada que reverbera, a risada dela reverbera, é muito engraçado. Gi, eu fui ficar em cima daquela bola, a bola rolou no chão, aquilo, qualquer pessoa ia levantar, eu comecei a gargalhar, que eu parei na aula. Não, é assim, vocês estão vendo ela sentadinha no vídeo, você tem quanto de altura, Cá? Eu tenho 1,78. Então, quase 1,80 m de mulher, barulhenta que ela é, eu imagino. Você não tem noção. Quando eu falei para elas que eu estava, todo mundo, quantos anos você tem, quantos anos você tem? Eu falei, gente, eu tenho 60, estou rolando no chão que nem uma paspalha. Ah, você não tem 60, você não ia estar fazendo isso. Eu estou fazendo isso, ainda estou dando risada, que eu virei um meme, que ninguém gravou, eu virei um meme aqui. Mas, enfim, voltando ao etarismo. O que acontece? Esses dias eu fiz uma analogia no meu Instagram. Sabe o Fusquinha, o carro Fusquinha? Ele é sensacional, né? Ele é admirado até hoje, e não é pelo ano de fabricação, mas sim pelo estado de conservação. Tem gente que conservou o Fusquinha zero, até hoje original, com placa preta. Eu sou um Fusquinha. Eu vou me conservar, entendeu? Eu vou me conservar até o fim. Eu vou terminar a minha vida com uma placa preta, dizendo... Eu terminei, eu inseri no meu caminho em ótimo estado de conservação. E quando eu falo de estado de conservação, não é físico, é mental. É mental. Sabe, Gi, o que tem de pior no etarismo, que deixou muitas marcas, foi que as pessoas envelheciam muito amargas. Então, as pessoas envelheciam amargas, faziam fofoca, maltratavam as outras. Você via famílias inteiras se desfazendo com aquelas senhorinhas de 60 anos, uma falando do filho da outra, não trabalhavam, estavam em casa trocando receita de bolo. Era uma geração, primeiro que é uma geração que vem de algumas mulheres também que sofreram muito, então já carregava essas dores. Né? Eu entendo assim, quem nos assiste que me corrija se eu estiver errada. E aí foram mulheres que ficaram muito tempo em casa. Então, nós somos hoje, as mulheres de 60 hoje são de uma geração que saiu para trabalhar, que saiu para viver, que tentou ser guerreira, que se machucou, que perdeu um monte de parte do corpo lutando para provar que ia dar certo. Agora, para você, para a sua geração, vai ser um pouco mais fácil, que vocês já entenderam na sua geração que vocês não precisam provar nada para ninguém, que vocês só querem ser felizes. A geração da minha filha é melhor ainda, ela não se prende a nada. Ela só quer ser feliz, ela mora hora em Salvador, hora em Los Angeles, ela trabalha no virtual e está felizona. Então, eu cortei o ciclo para ela, graças a Deus, assim como você está cortando para sua filha. A tendência é que a gente envelheça tendo uma qualidade mental melhor.
Muito se fala, né, do exercício físico, tudo isso é importante. Você precisa envelhecer com força nas pernas, ponto. Porque senão alguém vai ter que carregar você. Mas a qualidade do seu mental, o amor ao que você vive, a vida plena, a gratidão a tudo que aconteceu com você, tem que fazer parte muito íntima de você, para você olhar tudo sem maldade. Porque o idoso, até 10, 20 anos atrás, pode ver, assim, muito poucas pessoas têm aquela vozinha boazinha. A maioria tem aquela vozinha que, sim, sempre tem um conselho péssimo. Ai, filhinha, você ainda não casou? Ai, filhinha, você trabalha com o quê? É aquela vozinha que, mesmo não querendo ser ruim, ela tem um ar nocivo, aquela coisa que traz um peso. São as idosas de antigamente. Hoje, as mulheres acima de 50 anos, eu desejo e eu vou trabalhar para que elas encarem um segundo momento da vida de uma forma mais harmoniosa, para elas e para toda a sociedade ao redor. É porque eu entendo que quando você fala disso, dessa mudança, a gente não. Vamos pensar que há 20 anos atrás a gente não falava de ninho vazio, a gente não falava de propósito, a gente não falava de saúde mental, de nada disso, né, Cá? Então, elas, além delas virem de uma construção de sociedade muito pesada para a mulher, assim mesmo, né? Muito mandatória de estilo de vida tem que ser esse, tem que fazer assim, o comportamento é esse, o comportamento é aquilo. Exatamente. Ainda não se tinha esse tipo de conhecimento, ou se tinha, ele era muito nichado. Hoje a gente popularizou isso, hoje a gente já consegue falar com os outros, a gente já entende. Ah, tá saindo, os filhos estão saindo para a faculdade, para trabalhar, casou. Opa, então a gente, olha, tem que tomar cuidado com o ninho vazio, colocar outras coisas na nossa vida, vai olhar para você, começa a descobrir um caminho para você. E aí a gente tem algum apoio, algumas ferramentas para passar por isso, né? Há 20 anos atrás, o que existia disso, cara? Né? Eu costumo dizer que quando eu tive meus filhos, se eu tivesse internet para me ajudar, porque assim, eu não tinha rede de apoio, minha mãe morava numa cidade, minha sogra em outra, eu era sozinha com eles. E eu não tinha rede de apoio nenhuma. Quando eu me separei, eu não tinha rede de apoio nenhuma. Tá? Com 42 anos, eu andava 15 quilômetros, que eu andava a cidade de Americana, de onde eu morava, até a pista e voltava, tipo, às vezes 2 vezes, para eu poder respirar e ver se eu entendia o que estava acontecendo. Eu não tive ninguém que virou para mim e falou assim, Cássia, vem cá, ó, isso não é um fim, isso é um recomeço. Eu não tive ninguém que falou para mim, ó, vai doer sim, vai doer pra caramba, mas vai passar. Né? Hoje a gente tem, e é isso que eu quero propor, não passa por isso sozinha. Porque você talvez passe por tudo isso de uma forma mais rápida, menos dolorosa e com mais aprendizado se você estiver do lado de quem já viveu toda essa história. Sim. Entendeu? E antes não tinha, antes a gente tinha que se virar sozinha. Nunca ninguém escreveu um livro de como educar filhos, nunca ninguém escreveu um livro de como envelhecer, mas de uma maneira real. Que essa coisa de falar para a pessoa, você está fazendo 60 anos, você tem que malhar e você tem que rezar, e você... Gente, cada um tem sua história. Você precisa, a pessoa tem que entender, você precisa ter força nas pernas, senão alguém vai ter que te carregar. Como você vai fazer isso? É com você. Você precisa ter fôlego, né? Para você poder aguentar, brincar com seus netos, curtir, sair, passear, dançar. Como você vai fazer isso? É com você. E você precisa de alegria, porque aí é a construção da mente. O meu pai faleceu sorrindo. Nossa, o seu Guilherme era um ícone também, né? O pai criou um site chamado Divertidosos, Diversão para Idosos, e era o que ele pregava. Eu quero que vocês sejam felizes. E meu pai foi, hoje ele deve alegrar o céu inteiro aí. É uma baita de uma história linda de vida. E aí, voltando às questões do etarismo, quando eu comecei a participar de alguns encontros, já voltados à longevidade, eu vou em feiras em São Paulo, eu participo muito de um grupo que chama Maturi Jobs, né, que são vagas de emprego para a segunda idade, que é após os 60, e comecei a participar de palestras. Eu comecei a encontrar mulheres sensacionais,
Assisti uma palestra de uma mulher de 102 anos no palco com 120 pessoas assistindo. Ela tinha 102 anos e ela falava o que eu estou falando. Perguntaram para ela qual era o segredo. Ela falou, alegria. Ai, maravilhosa. Várias coisas com alegria, não me retrair, não me magoar à toa, não carregar traumas, não carregar a dor dos outros. As minhas malas são sempre leves, eu levo só uma calcinha, um sutiã, uma troca de blusa. 102 anos, a Maria Cândida segurando ela, foi a Maria Cândida, aquela jornalista super interessante que levou ela para falar. Eu fiquei impressionadíssima. Eu falei, olha, assim, não tem outro remédio, sabe? Não tem. E a gente precisa estar junto de quem vive isso, de quem pratica isso, para a gente conseguir ouvir coisas boas, sair do foco de só ouvir notícias ruins. O mundo está cheio de caos, cheio de drama, mas eu posso sim me recolher, fazer uma oração, pedir para o universo cuidar disso, e não preciso entrar nessa vibe, né? Se alguém precisa de você, quantas e quantas pessoas me procuram para participar de causas de arrecadação de dinheiro, para cirurgia, para isso, para aquilo, eu participo de todas, eu divulgo. Olha, gente, a pessoa precisa de dinheiro para fazer uma cirurgia. Assim, causas sobre o câncer feminino, estou sendo assim, uma ativista voraz nessa campanha para a gente impedir que seja limitada a mamografia a partir dos 50 anos. Não existe isso. As mulheres descobrem câncer de mama durante toda a sua vida, porque ele é reflexo de tantas coisas. Enfim, a gente tem que fazer a nossa parte social, mas uma coisa que você falou, a gente não tinha noção do que era propósito até alguns anos atrás. E agora eu tenho a plena noção do que é o propósito. O meu propósito é envelhecer com alegria e ajudar outras pessoas a passarem pelo que eu passei. O meu propósito é, no dia que eu tiver que ir embora, eu ir embora sorrindo e com a consciência de que eu deixei um legado. O que é um legado que eu escuto sempre? É deixar nas outras pessoas um pouquinho de você. Sabe, meu pai fez isso e eu vou fazer isso por ele. Essa coisa assim, deixa as pessoas um pouquinho mais felizes. Um pouquinho que você plantar em cada um já é uma baita de uma história que você vai deixar. E é isso, trabalhar agora com uma geração que está despertando. Não vai ser fácil esse trabalho, mas é um trabalho que eu não vou desistir, e encarar, mostrar para as grandes empresas e para todas as pessoas que ser age-friendly é muito bom, que contratar pessoas experientes e comprometidas é muito bom, é participar e construir uma sociedade melhor, né? E mostrar para as mulheres que existe vida após todas as mortes que nos são impostas. Durante a vida, a gente tem um grande rompimento quando a gente menstrua, depois a gente tem outro rompimento quando a gente casa e tem que mudar, depois a gente tem um filho, que é outro grande rompimento de sonhos, de tudo, depois a gente vive a maturidade e de repente a gente tem o grande rompimento da menopausa, aí você parou, você passou 30 anos aprendendo que você era fértil, de repente tiram tudo de você, não é mais nada, entendeu? E continuar vivendo. Porque você não deixou de ser. Que maravilhoso. Você sabe que esses dias, você falou várias coisas assim, que vem muito a calhar, que é muito o que eu acredito e trago aqui para o canal também. Duas coisas que na sua fala, a questão da reserva de massa magra, né, que a gente tem falado muito disso, dessa poupança de músculos e tal. Recentemente eu gravei aqui no canal uma coisa falando de 4 reservas. Então, a gente precisa ter essa reserva de massa magra, porque a gente tem que ter. Nós estamos mais longevos, a gente precisa chegar com autonomia lá na frente, para viver bem, para continuar realizando sonhos, né? A reserva financeira, porque afinal de contas também é importante. E aí a gente tem mais de 65% das mulheres, se eu não me engano, 67, 68, quase 70% das mulheres brasileiras chegam aos 65 anos não conseguindo se manter financeiramente, precisando continuar trabalhando, muitas vezes até a morte, ou dependendo de familiares. Isso é muito grave, a gente precisa olhar para isso enquanto nós temos tempo.
a reserva intelectual, porque nós precisamos manter nossa mente ativa, o cérebro funcionando bem, né, estimular nosso cérebro para a gente passar também longe das doenças neurodegenerativas. E uma das coisas que é mais recente, mas que também tem muitos estudos mostrando, que é uma reserva de conexões sociais. Então, tem estudos comparando a solidão da pessoa mais velha com a prática de fumar, por exemplo. Então, assim, é tão nocivo estar solitário quanto fumar a vida toda. E aí, aumentando muito a taxa de mortalidade, inclusive dessas pessoas. O que você está fazendo com essas mulheres é isso, é construir conexões sociais. Olha essas mulheres participando desse grupo, eu estou lá no grupo, eu vejo, e mostrando seus trabalhos, e conversando, e dando dicas umas para as outras. Olha que incrível isso, você está proporcionando para elas um ambiente seguro para que elas se conectem, para que saiam dali conexões reais, isso é maravilhoso. E eu vou falar uma coisa para você, algumas mulheres me procuram pelo meu Instagram com histórias tão tristes, e que eu me sinto assim, eu vou colocando no grupo para iniciar um processo de motivação, para elas verem que tem outras mulheres que conseguiram, mas eu fico pessoalmente preocupada, sabe? Então, eu estou formando um círculo de apoio com psicanalistas, com terapeuta holística, com outras mulheres que possam ajudar, até de forma social, tá? Porque não adianta, olha, o telefone tá tocando, não adianta também querer cobrar uma fortuna, porque a maioria das mulheres hoje que procuram muita ajuda, elas estão numa situação financeira difícil, porque elas ou perderam o emprego ou perderam o marido, perderam a sustentação. Então, eu estou formando um grupo de apoio, né? E eu queria deixar aqui algumas dicas sobre o que você falou, o que eu fiz na minha vida e que me ajudou muito. Ótimo, ótimo. Aos 50 anos, procure alguém que entenda de aposentadoria e procure saber qual é o estado do seu recolhimento social durante sua vida inteira. Aos 50 anos é uma data limite para você ver isso, porque é nesse momento que você consegue alterar alguma coisa, incluir alguma coisa e corrigir alguma coisa. Nós estamos num país onde esse sistema do INSS, todo mundo alarma que ele vai falir, mas ele não vai falir, porque sempre vai ter uma reserva que consiga manter, porque as pessoas dependem dele, muitos idosos que colaboraram a vida dele dependem dele. Se o INSS falir, acaba grande parte das pessoas, não tem como viver. Então, primeiro, aos 50 anos, procure alguém que entenda, entre no meu INSS, veja a sua situação. E corrija. Se não der para corrigir porque você não recolheu nada até os 50, faça então uma previdência privada. Se obrigue a fazer uma caixinha de reservas, tá? Porque em 10 anos até os 60 você juntou o suficiente para pagar os seus remédios, né? E o seu plano de saúde. Eu já tenho falado aqui, eu estou com 43, e eu já estou fazendo isso há uns 3 anos, eu comecei com 40. E eu já estou aqui na cabeça da garotada, aqui com 20 e poucos, para eles começarem agora, para ficar leve essa caminhada, para colocar já no hábito mensal, para que eles nem precisem ter um grande salto disso aos 50, que vai chegar lá já com tudo garantido. Mas o INSS mesmo, hoje, ele chegou num ponto que se você completar a idade e faltar tempo de serviço, você ganha um salário mínimo. E se você não consegue depositar tudo para completar o tempo de serviço, eles não aceitam mais. Então, por exemplo, a pessoa está com 65 anos, ela tem 22 anos de serviço, ela não pode pagar mais 8 anos, nem que ela tivesse esse dinheiro, para ter uma rentabilidade melhor de aposentadoria, não. Ela está fadada a receber os R$1.500. Bom, eu não entendo muito disso, mas eu sei que... Sim, procure um especialista, né? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, massa magra. Eu despertei há pouco para a necessidade da massa magra. Eu sempre fui uma mulher muito ativa, mas nunca fiz ginástica com regularidade. O que aconteceu? Eu viajei para um lugar agora no final do ano passado, que eu precisei das minhas pernas para subir e descer pedras. E foi quando eu percebi que eu não tinha força. E com 59 anos eu percebi que se eu não mexesse naquilo eu ia me tornar dependente. E aí eu
corri para uma academia. Escolhas são difíceis. É difícil acordar de manhã para ir para a academia? É, mas também é difícil não conseguir andar, não subir uma escada e ter dor no corpo inteiro. Então, escolhe com 50 anos. Eu estou falando 50 anos porque a data limite, tá? Pode ser 40, 30, mas a data limite é 50, que dá tempo de recuperar. Dá tempo de recuperar a sua área financeira, dá tempo de recuperar a sua massa magra, dá tempo de socializar. 50 é tempo em que você... Dá até para você ir sozinha onde você quiser. Show, teatro, cinema, onde você quiser dá para você ir. Mas socializar é também ligar para uma amiga e falar vamos, e não só esperar alguém te ligar. É ter um grupo lá que você chega na quinta-feira já começa a organizar, vamos no parquinho, eu tenho um grupo de amigas que queria ir no parquinho esse final de semana. Falei, gente, está chovendo muito, é um parquinho horroroso aqui em Campinas, elas querem ir no parquinho. Já é perigoso com o teu sol, na chuva então nós vamos morrer. Um grupo de mulheres morta no parquinho do Taquarão. Bom, elas são muito animadas, entendeu? São muito animadas, querem ir para o camarote da Brahma. Então, assim, procure. Se você não tem, comece a formar essa sua poupança social. Sim, procure grupos com algum interesse em comum, né, para que você vá fazendo essas Exatamente, conexões. Sabe? Procure grupos de mulheres, procure grupos... Teve aí uma época muito forte de beach tênis, o beach tênis socializou muita gente, hoje a gente está falando aí de grupos de mulheres que, de repente, pode ser qualquer coisa, que gosta de jogar carta, mas o importante é estar junto para dar risada, não para brigar, né? Então é isso, eu acho que a gente consegue ter, e assim, por último, para a sua poupança de alegria, eu sugiro que as pessoas guardem os bons momentos apenas. Porque os momentos difíceis, eles têm que deixar na gente o aprendizado e a nostalgia, podia ter feito diferente ou não. Mas assim, faça um diário dos seus bons momentos. Faça a sua poupança de melhores momentos. Quando seu filho nasceu, quando ele falou mamãe, quando você ganhou sua primeira bicicleta, faz uma reflexão sobre tudo isso, faz um diário sobre o que você tem de bom. Entra na internet, aprende a usar um aplicativo da internet que você possa estar escrevendo esse diário de coisas boas, sabe? E escute coisas boas. Hoje em dia a gente tem podcasts maravilhosos, tem o seu, tem o Tantos Tempos é um podcast sobre envelhecimento sensacional, né? E siga algumas redes sociais com pessoas que falam coisas boas. Procure abastecer a sua poupança de alegria. Você teve, com certeza, bons momentos. Não joga tudo isso fora. Porque é a tendência do ser humano, guardar só o que é ruim e esquecer o que é bom. Faz o exercício de escrever. Escreve todo dia tudo que você viveu de bom. Nossa, eu tenho momentos assim, eu tenho um momento que eu escrevo. Eu estava no escritório com Jean Pérez, que é melhor amigo de Gislaine Betim, e a máquina de café, eu estava no telefone e a máquina de café começou a espirrar. Ah, eu ia falar isso, eu ia contar essa história, eu não sabia como que eu ia encaixar essa história, que bom que ela contou. Conta essa história. Sabe de lembrar desse momento. A máquina de café, o que aconteceu com a máquina de café? Sei que eu estava no telefone, a parede branquinha, a máquina explodia o café, ao invés de passar o café, Jean Pérez sentado do lado, Jean Pérez levantou, tentou arrumar a máquina de café, não conseguiu, tirou da tomada. Assim que eu desliguei o telefone, eu levantei, eu catei a máquina de café e taquei no meio da rua, a máquina de café, com todo o café que tinha dentro. E ficou assim, ó. Nossa, professora, ele já... Nossa, professora, tinha conceito. Conceito. Ela despedaçou a máquina. Quando ela contando que ela não teve maturidade para lidar com a traição do casamento, eu falei assim, bom, com a máquina de café ela não teve paciência, vocês imaginam. Gente, a cafeteira. Vocês, lembra um momento hilário da sua vida que não precisa ser o mais belo de todos e dar risada. Mas que hoje a gente olha e ri muito, não é? Porque a gente fala assim, gente, olha... Que descontrole
Nem todas as vezes que você teve problema com a cafeteira depois disso, você se lembrou desse momento, né? Desse Rapaz, era tempero. meu aluno. Rapaz, estava de noite na faculdade, ouvindo a professora falar com toda a seriedade. Estava sendo meu estagiário no escritório. Como é que eu faço uma coisa daquela na frente dele? Então, assim, também todo mundo erra. Vamos rir disso também, porque. Não, que bom, né? Que Que bom. bom. Se a gente, cara, se a gente agora, essa altura do campeonato, não olhar para trás e ver o quanto a gente melhorou, tá errado, não é? É, Eu fico sabe? assim, as pessoas ficam assim, às vezes, muito nostálgicas. Você falou disso, que essa nostalgia pode ser um problema. Fica lá, porque no meu tempo isso, porque no meu tempo. Seu tempo é agora, querida, seu tempo é agora. Cara, não Não dá tem para achar. paciência. Eu acredito muito assim, eu tenho certeza que a melhor fase da minha vida é essa que eu estou vivendo agora. E quando eu chegar nos 50, será os 50. Mas aos 20 eu tava com corpinho assim, ou corpinho assado, colágeno X, não sei. Não Não, interessa, não interessa. A leveza que eu tenho agora, a visão de mundo que eu tenho agora, o quanto eu aproveito a minha família, os meus amigos, não é? esses momentos com as pessoas que a gente ama, que a gente admira. E isso é tão rico. Aos 20 e poucos eu não tinha essa consciência. Não Para. tinha essa E assim, consciência, não né? é? As pessoas depois dos 50 têm uma grande vantagem. Você já está começando antes, até porque você é uma moça muito inteligente, já teve a percepção disso. É se importar menos com as coisas. Depois dos 50, a gente tem o aval, assim, tipo, isso aí vai mudar a minha vida? Não, então não vou me importar com isso, sabe? Tipo, aí tem gente que confunde isso com, depois dos 50 você pode falar o que você quiser. Não, a gente nunca na vida vai poder magoar ninguém. Falta de educação não É tem, outra tem desculpa, coisa, né? entendeu? É. Mas que você de vez em quando vira, dá uma risada de alguém que está muito mal vestido e fala, gente, que roupa é essa? Porque você vai ter, sabe, de algumas coisas. Gente, que esquisito isso. Tem certeza que é isso que você queria mesmo? Você fala. E isso vira piada também. Você não fala em tom de crítica, você fala para virar piada. Enfim, ser saudável não é só ser magro, bonito e jovem. Ser saudável é em qualquer época da vida você ter alegria e ser feliz. Eu conheço muito jovem de 80 anos e muito idoso de 30. Né? Eu conheço É. muito jovem, e você sabe disso, a gente está num momento em que os jovens não têm mais alegria para nada. Eles já estão idosos. Sim, 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 sim. Né? Já achando que não tem, que sabe de tudo, que aprendeu tudo, que viveu tudo, e só está começando, querido. Hoje, deixa eu te falar uma outra coisa antes da gente terminar, que já está dando quase uma hora de falatório. Quero, fale. Estou participando de um projeto que se chama Co-Housing. Co-Housing é uma nova forma de viver no Brasil, que são vilas, são espaços enormes, que são comprados terrenos, onde se constrói várias casas com pessoas acima de 60 anos, e esses espaços têm um refeitório em comum, lavanderia em comum, enfermaria em comum, e muitas atividades sociais, hortas, tudo. Já tem um em Campinas, e eu estou participando do projeto que vai construir um em Franca, tá? Com casas de diversos tamanhos, vai ter casinha desde quarto e sala até casas maiores para os casais, tal. É um projeto muito legal, eu quero voltar aqui com a pessoa que está fazendo esse projeto. Tô com vontade disso. Quero saber. Olha que ideia bacana, tá vendo? Muito legal, e Não, tem acho tudo maravilhoso. a ver com profundidade. Não, tudo a ver. E você sabe que em um dado momento, já há alguns anos atrás, com alguns amigos, que somos amigos até hoje, que a gente tava, na época estava todo mundo solteiro. Uma meia dúzia, assim, um grupo, todo mundo solteiro, aqueles solteiros que, naquelas fases que você olhava para o lado e falava assim, nossa, acho que eu vou morrer solteira, porque tem um momento da vida que a gente não consegue, parece que não vai, que você vai conhecendo pessoas e fala assim, não vai. Até teve um meme que essa semana viralizou, que o áudio dela, um monte de gente repetiu, que ela falando assim, eu sou muito chata, eu não gosto de homem que pega no meu pé, mas também não gosto de homem que não mostra que gosta de mim. Eu não gosto de homem que não sei o quê, mas CLT, mas também não gosto de homem que trabalha demais. Eu não gosto de... Ela fala, acho que eu não gosto de homem, mas também não gosto de mulher. Então, enquanto eu não for tocada por Deus, eu vou continuar solteira. E aí, acho que todo solteiro passa por uma fase assim, que nada tá gostando. E aí a gente falava, brincava disso, assim, vamos comprar um terrenão
e construir lá umas casas para a gente jogar bingo à tarde junto, a coisa de bocha, porque na cabeça da gente na época era coisa de, né, envelhecer, onde que estavam os velhos? No bingo e na bocha. Agora não, agora tá na praia, tá curtindo, tá fazendo mil e uma coisas, né? Tá no Pilates, tá na Zumba, sei lá o nome, né? No beach tênis, enfim. Olha que coisa legal, é maravilhoso isso. E aí a gente resolve vários problemas, né? Porque aí você tem uma conexão, a conexão social está criada, está posta, convive. Não é o objetivo, tá? Só é aceito quem realmente for sociável. Porque não pode entrar para arrumar problema. Para não estragar a vibe da... Eles vão fazer uma análise da pessoa, eles vão fazer uma análise do objetivo da pessoa, porque eles não querem também uma vila de gente brigando com 60, 70 anos. É lógico, é para ser uma coisa legal, né? É para ser legal. Então, para todo mundo passar por essa fase bem felizes, né? Maravilhoso, exatamente. Achei ótimo. Vamos marcar esse que eu quero que você venha me contar. Eu trago a Priscila, que está criando isso, que é uma pessoa que tem até um acompanhamento internacional, que esses co-housings começaram na Europa, e trago ela para falar um pouquinho como funciona, vai ser muito legal. Fico muito feliz, muito feliz. Venham sim, a gente vai marcar. E te agradecer imensamente por esse momento. Eu só criei isso aqui para a gente contar a história da cafeteira. Tinha que contar. Brincadeira, brincadeira. Eu quero acompanhar muito de perto esse projeto do Cinquentinha. Estou caminhando para ser uma mulher 50 a mais e pretendo chegar lá com muita saúde mental, física. Você é uma mulher à frente do seu tempo. Você é uma mulher que, quando você chegar, você vai estar nessa trilha de ajudar outras mulheres, eu tenho certeza. Que assim seja, que assim seja. Que você chegue para muitas. Você é necessária, viu? Quer deixar um recado final aqui? Como que as pessoas te encontram? Então, estão no Instagram. Pode me encontrar no meu Instagram. No Instagram também tem o meu contato do meu celular. Aí me mandando uma mensagem no celular, eu te convido a participar do meu grupo. E aí a gente começa essa relação aí saudável de amizade, de companheirismo, de se dar as mãos. Também pelo Instagram, você, com o meu celular, também, se você tiver interesse na mentoria, eu te explico melhor como funciona. E eu tenho a mentoria inteira, tenho produtos da mentoria, tenho algumas coisas que podem estar disponíveis para todos os bolsos, para todas as idades. Me procurou uma moça de 40 esses dias, e ela falou, é só para 50 a mais? Eu falei, meu bem, o que você precisa? Precisa de tudo. Então, vamos lá, não é só para 50 a mais. Vamos conversar, que eu também comecei aos 40, vamos lá, vamos te ajudar. Porque tem isso, né? Está todo mundo precisando de apoio também. Estou aí à disposição. Adoro estar com você, espero que também esse videocast chegue ao maior número de pessoas que possam fazer parte desse projeto comigo. Assim será, já é. Minha querida, muito obrigada. E obrigada para você também que ficou com a gente até aqui. Eu tenho certeza que foi uma hora muito mais bem aproveitada, produtiva, que há pelo menos um insightzinho do seu envelhecer de forma saudável, tenho certeza que você teve aqui nessa conversa. E muito mais saudável do que você ficar rolando o feed de Instagram e dessas redes sociais, esses vídeos rápidos, que a hora que você termina você não viu nada. A gente está aqui para isso, para ter conversas profundas, para a gente olhar com carinho para essas histórias, para essas pessoas, porque assim a gente também consegue olhar com mais carinho para a gente mesmo. Então, espero que tenha feito sentido aí no fundo para você. E em breve a gente volta com mais um Profundidades. Manda, antes da gente finalizar aqui, eu tenho que pedir, obviamente, seu like, não custa, né? Mas para a gente continuar esse trabalho aqui, chegar para mais pessoas. Então, se quando você assistiu esse vídeo, você pensou em alguém que precisa ouvir, que precisa conhecer um pouquinho da história da Cássia, que pode fazer sentido, que está passando por esse momento, manda para essa pessoa, acho que vai ser bacana, não custa nada, mas para quem receber pode fazer uma grande diferença. Obrigada e até o próximo Profundidades.